Pois bem, meus caros, eu acho que vocês conhecem o tapinha de óculos que custou um processo no Supremo Tribunal Federal. A encostada de óculos ali, ó. O empresário que tocou levemente nos óculos do filho de Moraes, segundo a polícia italiana. Levemente. Tem outro post aí, tem outro post da matéria do Estadão. O pessoal foi atrás e viu que o relatório da polícia italiana contradiz a conclusão da Polícia Federal sobre suposta agressão sofrida por filho de ministro no aeroporto de Roma, segundo o Estadão. Olha, bom, primeiro é que esse caso, assim que saiu, né, quem aí não se lembra de que nós não tivemos acesso às imagens, né, as imagens, elas não foram veiculadas, elas demoraram um tempo para aparecer, e aí 1,5 milhão de justificativas surgiram para o atraso das imagens. E aí a Globo, o jornal O Globo, fez ali aquela história em quadrinho, né, onde ela simulou, né, de que teria sido uma violência atroz, de que, primeiro, o filho do Alexandre de Moraes seria um adolescente, um jovem, e aí um adulto agrediu o adolescente, e o adulto seria o bolsonarista, e aí toda a corja petista e os aliados começaram a dizer que os bolsonaristas eram animais ferozes, de que tinha que acabar. O Lula disse que tinha, assim, que extirpar com os animais ferozes que seriam o bolsonarista e tal, e aí veio toda aquela narrativa de que derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos a cultura bolsonarista, de que eles são golpistas, canalhas, antidemocráticos, antipolíticos, e uma série de adjetivações pejorativas foram destinadas aos bolsonaristas, e não só os bolsonaristas, as pessoas que não concordam com as ideias regressistas que são pulverizadas pela esquerda na nossa sociedade. A imprensa fez o seu papel de puxadinho de partido político, como muito bem disse Alejandro de Moraes, e endossou toda essa narrativa, né? Então, se a gente ligasse a TV na época, o que encontraríamos era a Globo reverberando essa história, o Jornal Nacional, assim, dando destaque, fazendo uma grande manchete em relação a essa história, CNN, Globo News e assim por diante. E todos nós estávamos falando, o que pode ter acontecido é uma confusão. Se acontecer uma confusão, cadê as imagens? E nada das imagens aparecer. Quando as imagens apareceram, o que a gente viu, na verdade, foi Alexandre de Moraes chamando homens de ladrão. Portanto, se tivesse algum crime para configurar ali, seria o crime do Alexandre de Moraes contra o rapaz, ao adjetivá-lo chamando de ladrão. Falou bandido. Bandido, perdão, bandido, exatamente. Ou seja, o crime é esse. O crime é eu virar para uma pessoa e chamá-la de bandido. Isso é crime, porque você está difamando a moralidade daquela pessoa. Portanto, a configuração de crime ali é do Alexandre de Moraes contra o rapaz. Porque confusão e esbarro e tal não configura nenhum tipo de crime. Configura isso que o Adriles falou, você está ali, uma desordem e tal, perturbação da paz, alguma coisa nesse sentido. Não xingar uma pessoa, entendeu? Abertamente falar, ó, você é um bandido. Imagina, eu chegar para um civil qualquer e falar, apontar o dedo para ele, sem nenhuma prova, sem nenhum conhecimento prévio, e falar, você é um bandido. Isso é crime. Então, o crime cometido foi esse. O Alexandre de Moraes chamou o rapaz de bandido. E aí, quando finalmente, né, as imagens veio à tona, aconteceu isso, a gente viu isso, mas não satisfeito em aí sim agir como um criminoso ao imputar ao rapaz a pecha de bandido, ele acionou a Polícia Federal. A Polícia Federal foi no apartamento, fez busca e apreensão. Os advogados da vítima não falaram que era abuso de poder. Inclusive, na época, nós reverberamos e falamos, né? Olha, uma postura muito branda para o tamanho do problema. Então, eles falaram que está acontecendo alguma coisa, que está estranho, mas estamos aí à disposição da lei e tal. Enfim, aquele papo de sempre, um papo bastante brando para quem tinha o seu cliente claramente sofrendo uma invasão, sofrendo mais um crime, que é quando você invade a privacidade do outro, você põe ali a pecha de um criminoso e vai investigar. Uma coisa que simplesmente não existe, não acontece. Fizeram busca e apreensão e continuaram reverberando essa história de que o bolsonarista era criminoso, de que o ódio se alastrava pelo Brasil em decorrência dos apoiadores do Bolsonaro ou em decorrência das pessoas que não eram progressistas.
Mas nada disso aconteceu. O que eu posso dizer é que nós avisamos, nós sabíamos desde o começo. Nada disso aconteceu. Aconteceu ali uma confusão, um esbarro. O Alexandre de Moraes e o filho dele, muito provavelmente, o que falaram? Você não sabe com quem você está mexendo. Aquela lei, né? Aquela síndrome do poder que, no caso, o Alexandre de Moraes de fato tem. E assim, o que mais me deixa surpresa nessa história toda não é o posicionamento do Alexandre de Moraes, porque isso eu já espero dele. Não é de hoje que ele vem tendo esse tipo de comportamento, não é de hoje que a ditadura é instaurada no nosso país. O que me deixa verdadeiramente assustada e surpresa é que nós não temos oposição, a verdade é essa. Nós estivemos aqui sexta-feira com a deputada Júlia Zanata, que foi muito generosa e gentil em ceder, né, aqui para a gente o tempo dela para conversarmos, debatermos e tal, e ela explicou ali que existe uma série de burocracias, enfim, esse estado tecnocrata que nós temos, né, a burocracia no Brasil ela é feita para não funcionar, nós temos funcionários e representantes que explicam para a população o porquê do não funcionamento, é feito para não funcionar, mas ainda assim, a gente não vê pauta única, a gente não vê uma mobilização de nenhuma das partes. Então, eu já venho dizendo isso há um tempo aqui, há umas 2, 3 semanas. O sentimento que todos nós da direita temos é de desamparo total, estamos assim, à nossa própria sorte, porque, infelizmente, a gente não vê nenhum tipo de mobilização dos nossos representantes. Enquanto isso, a máquina cultural da esquerda segue funcionando a pleno vapor. Vai lá, diga. Não, eu acho que esse caso, eu acho que ele tem uma simplicidade tão flagrante e que ele une exatamente tudo que está acontecendo de ruim no país. A santíssima, quer dizer, a diaboliquíssima trindade do mal. Você tem o abuso explícito do Alexandre, colocando um homem no inquérito, sendo que praticamente nada, ao que tudo indica, aconteceu. Você tem o silêncio obsequioso e covarde do Congresso Nacional, vendo na ponta do seu nariz um caso explícito de abuso judiciário, ninguém toca no Alexandre de Moraes por medo do STF e do Alexandre de Moraes. E você tem a coisa que eu acho que é pior, Marco Antônio. Esses dois que foram acusados de agressão, de agressão verbal, agressão física, violência, estapear o filho do Alexandre de Moraes, eles foram acusados pela grande mídia. Isso é injúria, isso é calúnia, isso é difamação. Isso é injúria, calúnia e difamação da senhora Rede Globo, que fez um HQ com uma cena mentirosa, desmentida agora pelas próprias autoridades italianas, e as imagens não veio à tona, que é o que tudo indica que não aconteceu rigorosamente porcaria nenhuma. Então esses dois deveriam processar a Rede Globo. A Rede Globo cometeu uma fake news grosseira, dantesca, absolutamente canalha. Agora, esse processo vai para onde? Vai ser encaminhado para as instâncias superiores do Supremo Tribunal Federal, com o Alexandre de Moraes sendo assistente de acusação, aí eles vão ser condenados. Aí vai ficar explícito mesmo que a gente está numa ditadura. Não é ditadura simples, não. É ditadurinha de republiqueta de banana. Que um juiz fala, olha com quem você está falando, e prende o sujeito simplesmente que cutucou o bracinho do seu filho. Isso é coisa de republiqueta de bacana, de banana de quinta categoria. Exato. E de todos os outros poderes envolvidos, né? Do ministro da Justiça, todo mundo envolvido. Do Ministério Público, da Polícia Federal. Eu não sei como funcionam os pormenores da Polícia Federal. Eu sei que os rapazes, né, os policiais federais, eles têm que cumprir ordem, eles são o braço coercitivo do Estado, mas pelo menos a cadeia de comando da Polícia Federal que se sujeita a esse tipo de ordem que é expressamente, claramente, evidentemente injusta. Né? Então, eu acredito que isso fira, inclusive, o próprio preceito, o próprio Estatuto de Polícia Federal. Né? Afinal de contas, eles têm que investigar o que deve ser investigado. Crime no Brasil não falta. Eu garanto que crime legítimo no Brasil não falta. Para ter acesso ao conteúdo exclusivo e na íntegra do nosso canal, basta assinar a plataforma do Fio Diário.